Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode reformar uma mesinha, tá? Essa peça aqui é uma peça antiga, tá? Mas muito bonita. E agora eu vou reformar. A gente vai fazer dela ficar parecida com madeira de demolição. Tá bom? Então, olha, é uma peça antiga, lixar, tirar todo o verniz da peça, tá? Então, a gente vai começar com uma lixa grossa, para lixar tudo isso daqui, tá bom? A gente pode lixar tanto com a mão, tá? Com a lixa grossa, vai lixando a peça toda. Pessoal, também nós podemos usar uma lixadeira. Agora eu vou aproximar para vocês darem uma olhadinha. Então aqui, ó, certo? Olha lá. Aqui, ó, aqui tá a parte de envernizada e aqui tá onde eu estou lixando. Eu vou lixar a peça toda. Ó, agora, gente, eu vou fazer os pés, tá? Fazer a meia. Então vamos fazer aqui a mão. Agora é o seguinte, eu lixei a peça toda com a lixa grossa 80, agora eu 50. Agora eu peguei uma lixa de madeira 80 e vou lixar para dar o acabamento fino. Após lixar toda a peça com lixa fina e lixa grossa, né? A gente agora passa um paninho, limpa a peça, tira toda a poeira desta peça. E aí a gente vai passar uma camada de cera incolor interna. Cera de chão, de carnaúba, que a gente chama, tá? Então a gente pega e dá uma encerada na peça. A gente vai dar uma demão de tinta látex branca na peça toda e vai deixar secar, ok? Então é o seguinte, lixamos a peça toda, né? Lixei a peça com lixa grossa, eu usei inicialmente lixa para madeira 50, depois limpamos a peça, lixei com a lixa um pouquinho mais fina. No caso aqui, eu acabei usando a lixa número 100, lixei toda a peça, limpei a peça, passei cera de carnaúba, cera que a gente incolor de chão mesmo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A minha cliente, neste caso aqui, ó, ela quer uma parte, quer dizer, o nome certo da técnica seria satinê, né? Você passa a cera, passa a tinta e lixa, para depois ficar aparecendo, né? A madeira misturado com a tinta, tá? A minha cliente quer que seja um branco sujo a cor da tinta. Então eu peguei tinta branca, vou pegar um pouquinho de tinta marrom, tá? Só para dar uns toquezinhos assim, tá? Para dar uma sujadinha, uma pequena sujadinha no branco. Leve assim, ó. Bom, a gente pega aqui, ó, de leve, tá? Ó, só pra pegar um pouquinho, uns pinguinhos de marrom. Tô misturando aqui, porque depois, a hora que a gente lixa isso, tá? A hora que a gente for lixar isso daqui, ele já dá uma sujadinha nesse branco. Eu vou começar com a parte de baixo dela, que toda é enceradinha. Então eu vou pegar, normalmente os cantos, eu uso o pincel para passar aqui no canto. Nós vamos dar uma de mão de tinta só, tá? É apenas uma de mão.
E aí a gente vai deixar secar. Gente, vocês estão vendo? Eu tô fazendo a céu aberto aqui, tá? No meu quintal. Porque quando a peça é grande, não cabe lá no meu ateliê, tá? Então, como a peça é maior, não dá, meu espaço é pequeno, então eu acabo usando aqui. Então, eu forrei o chão, né, com uma lona amarela. E nós vamos dar uma única demão na peça toda, tá? Eu gosto muito de usar rolinho também. Ou você usa pincel macio, ou você usa rolinho, ok? Então, gente, olha, eu vou limpar. Vou passar primeiro. Vou dar primeiro uma demão na parte. E só ver se não consegui. Aqui. Gente, não precisa dar uma camada muito generosa, não. Tá? É mais pra cobrir, assim. Ela vai ficar meio que aparecendo, assim, tá? É só uma demão mesmo. Aí. A função da cera, gente, é pra tinta não grudar muito na peça. Porque senão na hora de lixar eu não consigo aquele efeito madeira de demolição ou a técnica mesmo que se chama satinim, tá? Porque a madeira de demolição, ela tem os restinhos de tinta, né? E aparece a própria madeira, tá bom? Então depois eu... Ok? Dei uma leve cobertura na parte, olha aqui, ó, tá vendo que já até não agarrou direitinho a tinta, aí, ó, tá? Então agora a gente vai fazer isso na peça toda, tô desviando aqui dessas florzinhas de metal que a peça tem, aí, ó, tá? A gente desvia, vai sujar um pouquinho, ok? Ó, pode ver que essas peças ficaram com um pouquinho de sujeira, mas não tem importância, porque depois isso vai ficar até o efeito bem legal. Porque, ó, tá vendo que os pezinhos são de metal também? Então depois eu vou poder colocar essa peça no pé. E a gente vai começar a finalizar essa peça todinha. Gente, ele não fica por igual mesmo, tá? É pra dar esse efeito mesmo de madeira de demolição, ok? Vem pela parte de baixo e depois eu viro a peça pra gente fazer a parte de cima e os pezinhos, ok? Olha, tá vendo que eu apoio a peça na perna, aí eu acabo sujando a calça mesmo, tá? Então eu já pego essas roupinhas aqui que eu separo exatamente pra fazer passar o rolinho, tá? Pode ser o pincel também, mas eu vou passar o rolinho. A gente passa aqui. Aí. Eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui, ó. Então, a gente passou o rolinho, cobriu a peça toda com branco. E agora, pessoal, a gente, olha aqui, ó, só uma demão mesmo, tá, ó, só uma demão, porque senão, se eu der a segunda demão, na hora que nós formos lixar para fazer o efeito madeira de demolição, a gente não consegue, tá bom? Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou lavar os pincéis, vou deixar a mesa secando. Depois que ela estiver sequinha, essas peças onde a gente usa cera por debaixo da tinta, a gente não pode usar nenhum aquecedor, tá? Nem o circulador de ar para ajudar na secagem. Qualquer coisa que tenha vapor quente. A gente tem que deixar secar naturalmente, tá? Então eu vou secar naturalmente. Se a gente quiser reaproveitar a tinta, a gente, no caso aqui eu coloquei a tinta num prato. A gente nunca volta a tinta que a gente já usou para lata, tá? Porque senão a gente acaba danificando o resto da outra tinta. Eu vou envolver numa sacola plástica e vou amarrar,
ok? Só pegar uma sacolinha embaixo, a minha peça vai estar secando. E aí eu vou lavar esses pincéis, vou lavar os rolinhos, vou tirar isso daqui. E se a gente embrulhar isso aqui assim, ó, a gente coloca, de um respiro aqui, a gente coloca aqui dentro, colocou a mão. E aí a gente consegue manter isso daqui por 4 a 5 dias, sem que a tinta seque, a gente poder reaproveitar. E aí a voltinha. Olha aqui, ó, peça lixada, certo? E agora, ó, aqueles metaizinhos que ficaram sujos, nós vamos limpar com um pedacinho de bombril. Olha aqui, ó, olha lá, a diferença dele. E agora vamos limpar com o bombril. Ali, ó, prontinho. Olha lá, a pecinha fica brilhante e super bonitinha. Limpamos a peça e vamos envernizar agora.